Boninho não estava mentindo naquele vídeo em que ele falou sobre o recado do anjo. O recado, aquele vídeo que eles recebem toda semana. Pois é, o negócio que o Buda estava esperando tanto não aconteceu. Aí ele já ficou noiado. Parece que ele tá pensando que tem alguma coisa errada acontecendo. Aí a mulher dele fez um vídeo dizendo que ela ia jantar ele na hora do almoço. Ela confirmou que ela não ia participar do vídeo. O negócio ali causou um rebosteio grande na cabeça do rapaz, que agora, aparentemente, ele já falou que ele não vai mais se tirar do paredão, que agora ele vai pro paredão final, que ele não vai se esforçar tanto, porque aí ele quer ver o que tá acontecendo aqui fora. Mas aí depois a Lady tá lá tentando convencer ele a não se jogar no paredão, sendo que ele já está no paredão, né? Olha lá, o cara tirou a consequência. Você está no paredão. Ele já está, ele não vai sair do paredão, a não ser pela bate-volta. O poder dele, ele vai descobrir que ele só gastou dinheiro fora mesmo. Só jogou dinheiro fora. O cara vai descobrir na prática que o BBB não é exatamente isso que ele pensava que era. E a festa, gente, a festa foi muito fraca, vamos ser sinceros. Não teve lá muito conteúdo, não teve lá muita coisa interessante. Teve uma conversa aqui, outra conversa ali, que a gente vai falar pra vocês. Teve também no outro vídeo aqui que eu falei pra vocês sobre a edição da Globo tá meio que chipando a Isabelle com o Matheus. Aí a Bia foi perguntar isso pra ele, pra perguntar se tava rolando alguma coisa entre os dois. A gente vai te contar tudo isso. Mas a gente vai ter que começar, né, pelo Boninho. Porque ele criou expectativas pra gente sobre o recado do eliminado. Ele inclusive disse pra gente ligar hoje na Globoplay por volta das 13 horas pra gente ver o recado lá do almoço do anjo. E a gente obviamente ficou nessa expectativa, né? E o recado foi exatamente o que a gente estava esperando, que a mulher dele não ia aparecer. Bora relembrar o próprio Boninho falando desse vídeo? Bora relembrar ele mesmo afirmando sobre isso? Vamos lá. Eu sei que tudo o que aconteceu não era esperado, mas sim, Buda ganhou mais uma prova. E aí, essa prova, que prova é essa? Prova do anjo. E o que tem no anjo? Tem recado. E que recado tem? Você quer saber que recado tem? Então fica ligado, Globoplay, amanhã a partir de mais ou menos 1h. E domingão à noite, sim, paredão, com todo o resumo do que aconteceu, da expectativa. Gente, ele não chamou Pitel! Vocês viram aí o próprio Boninho falando que ele estava realmente tentando explorar essa expectativa. De fato, era isso que ele realmente queria, que o público visse isso, que o público prestasse atenção e notasse que essa situação entre ele e a Pitel poderia levar a uma, digamos assim, uma situação constrangedora com a mulher dele. Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu. E aí, todos eles lá na festa já estavam ali comemorando. A festa começou. Vamos logo direto para essa festa, porque acho que é o que mais interessa para vocês nesse momento. A festa já foi lá, aquela festa do Pedro Sampaio, teve lá ele sendo DJ, cantou vários sucessos ali. A Alane foi ao chão quando ele cantou Sweet Dreams. Foi assim uma festa que, apesar da aparente alegria deles, eles não estavam lá tão felizes assim, eles não estavam lá tão afim de fazer festa, porque já tá chegando naquela fase final em que eles já perderam a vontade mesmo de festejar.
Mas teve essa cena aí que vocês estão vendo, que foi justamente do Pedro Sampaio olhando para Isabelle. Aí o Davi já ficou com isso na cabeça, já ficou noiado com isso. A festa em si já não foi lá grande coisa. Mas o mais interessante da festa não foi nem esse show do Pedro Sampaio, não. O interessante da festa foi o que veio depois dela. Vamos lá pegar essa imagem aqui. Eu não estou com essa imagem disponível no momento, mas na festa eles estavam lá com um telão em que passava a história lá de todos os que estão no programa. Histórias, por exemplo, que envolviam a marca patrocinadora. E aí, uma dessas histórias foi a da Bia. E aí, a história da Bia começava com a Bia no Brás e terminava com a Bia dentro do BBB. Aí pronto, eles já viram sinais ali, já viram um monte de coisa. A Pitel, a Yasmin, a Plantana entenderam que a Bia era a favorita apenas porque a história em quadrinhos dela mostrou que ela terminava naquela festa do programa. E aí, eu fico pensando assim, será que eles realmente vão entender isso? Será que eles vão continuar levando essa história de que a Bia é uma das favoritas? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Eles comentaram que a historinha da Bia era de fato a única que envolvia o BBB 24. A Pitel até falou, eles nem disfarçam que a Bia é a favorita. Aí o Bin também concordou, o Bila, a Fernanda, dizendo que isso não fazia sentido. Por que uma história que começa lá no Brás vai terminar ali no BBB? Aí a história que ela contou, ela falou essa história lá dentro, foi a história de que ela e uma amiga dela estavam querendo comprar um lanche, mas eles não tinham dinheiro para comprar dois. Aí eles compraram um e mandaram cortar no meio. Aí eles ficaram especulando isso. A Raquel disse que às vezes, quando eles vão fazer essas histórias, eles dão uma incrementada, porque aí precisa parecer mais interessante para quem tá vendo, para quem tá assistindo. Só que a Pitel ficou com esse negócio na cabeça, ó. A dela foi a única história que começou fora do programa e terminou aqui dentro. Então não tinha que isso tá acontecendo aqui. Então eles acharam que a Bia é a favorita do BBB só por causa dessa historinha que a produção preparou. E aí eles ficaram lá cabisbaixos. A Pitel, o Buda, a Plantana, a Fernanda, a Plantana inclusive disse que a Plantana, aliás, disse que tudo pra eles ali dentro é um sinal, que quando eles percebem que a coisa tá ruim ali, qualquer coisinha por menor que seja é um sinal. Aí a Pitel disse que é bom, que é um sinal que eles estão vendo, que pode ser que ela seja a favorita, pode ser que de fato o público tenha escolhido ela. Só que aí a Pitel falou que isso de uma certa forma é entregar os pontos, que ela já não tem mais tanta energia, tanta força para continuar nesse jogo. Aí o Bila disse que não, talvez eles queiram dar um chacoalhão na gente, porque aí a gente pode se mexer um pouquinho mais, porque se ela já é favorita, vai pegar mal eles colocarem essa história escancarando aqui pra gente. Aí a Raquel e todos eles acharam isso esquisito, a Fernanda disse que era chato, a Fernanda disse que por mais que eles tirassem e colocassem a paranoia de lado, realmente era chato eles verem que o programa já tem um favorito e que esse favorito seria a Bia. Aí a Pitel disse que agora podem tirar ela pode cair no paredão, que ela pode ficar, porque ela falou que isso foi escancarado na cara deles. Aí a Yasmin conversou com eles, dizendo que é foda, que já tá na cara por outras coisas que eles já perceberam na casa. Aí o Buda falou pra eles, mas gente, nem tudo aqui dentro é prêmio. Vocês podem imaginar que é prêmio, mas nem tudo é prêmio. Aí a Lady começou a falar outro ponto, que a Bia já tomou uma comida no cu da produção. Aí a produção não ia escancarar a Bia como uma favorita do programa. Aí, enfim,
Aí o Buda começou a falar de vários outros sinais, por exemplo, que poderiam levá-los a concluir que a Bia é a favorita do programa. Eles citaram as músicas que às vezes tocam na hora de acordá-los, e que algumas dessas músicas são as músicas que ela gosta, e que quase não toca, por exemplo, um Djavan. Foi o que a Fernanda falou. Às vezes parece que não dá ali para alegrar os outros e tá privilegiando a Bia. Aí o Lucas chamou a Pitel para dançar e a Pitel disse que ela não ia, que ela não estava afim, porque isso era muito frustrante. Aí o Lucas fala lá para Yasmin que eles não estão lá no BBB só por causa do prêmio, que eles não estão ali batalhando só pelo prêmio, que obviamente eles estão lá lutando por algo que vai muito além desse prêmio, que eles estão pensando que eles vão ter um futuro brilhante. Aí a Yasmin disse para eles que ela tem certeza que eles estão lá lutando por um futuro melhor, independente de ganharem o prêmio, mas obviamente é uma frustração eles terem a percepção de que a Bia seria a favorita desse jogo. E aí depois a Pitel disse que ela não queria mais ficar se matando num jogo que já tá ganho, que ela não queria mais perder tempo, que ela não queria mais ficar ali batendo palma pra maluco, porque ela realmente já não tá mais com tanta energia. Aí o Buda disse pra ela assim: mas você já tá construindo a sua carreira lá fora, você vai sair daqui, você vai ser influenciadora e tal, você já tá tendo algum ganho disso. Aí a Pitel falou assim pra ele que se ela já tivesse que construir uma carreira de influenciadora lá fora, ela não precisaria ficar lá dentro do BBB, se matando, longe de todo mundo, porque ela tá ali dentro jogando um jogo que já tá ganho por uma pessoa. Aí ela disse que ficou com a autoestima baixa e que isso acaba deixando ela mal. Então, que se ela quer realmente ali continuar no programa, que a maneira como essa festa levou, escancarou, pelo menos é o que eles acreditam, na cara deles que a Bia seria essa favorita, é porque no fundo, eles estão lá só perdendo tempo. Aí ela fala que pode ser um mérito da Bia, que pode ser tudo que ela construiu lá dentro do BBB, só que ela não quer ficar mais tempo ali dentro, 1 ou 2 semanas, pra Bia continuar sendo a favorita e ela não ter mais chances. Isso aí, gente, durou boa parte da festa. E aí depois teve esses outros momentos aqui que foi o que a gente conseguiu capturar, né? Porque o Globoplay tem essas coisas. Às vezes vocês não conseguem capturar tudo ali no Globoplay, vocês não conseguem pegar todas as imagens ali. E às vezes eu não gosto muito de ficar buscando imagens em outras fontes. Sabe por quê? Porque às vezes as outras fontes dizem que a gente está roubando deles e cria esse problema pra gente. Como essa imagem da Bia na festa eu não consegui capturar na Globoplay, tive que contar pra vocês. Mas não foi lá grande coisa também. O mais interessante foi o que veio depois, essa conversa aí do Davi com a Alane. Nessa conversa, eles dizem que eles perceberam que o pessoal dos gnomos, o puxadinho, tá acreditando que a Bia vai indicar a Pitel pro paredão. Aí o Davi disse que o Matheus ouviu essa conversa no banheiro, de que eles realmente estão pensando que a Bia vai colocar a Pitel direto no paredão. Aí a Alane falou que é justamente isso, é melhor mesmo que eles acreditem que a Pitel vai ser a indicada. Ela falou que ela também ouviu uma conversa da Lady no sofá, que provavelmente eles acreditam que sim. Aí ela falou também sobre a indicação do Buda, de quem ele vai imunizar, porque pode ser que ela tenha ouvido esse discurso em que o Buda disse que ia dar para uma pessoa muito especial, e aí o público, e aí eles lá dentro vão pensar que é a Lady, mas no fundo é a Pitel. E aí ela realmente está acreditando, ou pelo menos conseguiu acreditar até aqui, que os gnomos estão acreditando que a Bia vai indicar a Pitel. Só que eles não são tão burros assim, ou pelo menos não estão tão desligados como a Alane pensou. Então, eles acreditam que vão conseguir enganar. O Davi disse que era para manter, que era justamente para dar indícios
que a Bia ia de fato indicar a Pitel para o paredão. Aí o Davi, especulando mesmo sobre o paredão, ele falou que é hora da Yasmin ir para o paredão e que ela ia sair em qualquer configuração, única e exclusivamente porque ela é uma planta. Aí o Davi disse que a Giovana pode até chegar no top 10, mas entre as 7 pessoas que vão avançar para o top 3, ela vai sair no meio delas. Basta só ela cair no paredão e que não vai demorar muito. E aí ele fala: quando você indica uma pessoa e essa pessoa sai, a sua liderança foi ótima porque você indicou e a pessoa foi eliminada. Aí ele fala que para Bia seria muito interessante ela botar a Yasmin, porque independente da formação do paredão, ela ia sair porque ela é uma planta. Aí ele pergunta para Alane qual foi a participação da Yasmin no programa. Ele conta essa história toda com eles ali do lado ouvindo, né? A Plantana tava ouvindo isso, a Plantana tava ouvindo de todas as maneiras essa conversa. Mas me parece que ela não entendeu, porque ela não levou essa conversa adiante para outras pessoas. Aí teve esse outro momento também da Yasmin com a Lady. Nessa conversa aí das duas, a Yasmin já tá preocupada, dizendo que o Davi, como vice-líder, tava lá fazendo de tudo pra colocá-la no paredão, que tava, ela tá dizendo pra Lady: eu posso apostar que eu vou pro paredão porque o vice-líder me colocou. Então ela já ficou meio assim, imaginando que ia, mas no fundo a gente imagina que talvez nem ela vá, porque a Bia possa colocar a Plantana. A Bia ainda tá com dúvida. Para quem viu na Globoplay, a Bia ainda não deu certeza quem ela vai indicar. Mas a Yasmin tem praticamente toda a certeza do mundo que a Bia vai colocá-la influenciada pelo Davi. Só que o Davi e a Bia mal conversaram nesse domingo, porque o Davi nem pode subir no quarto do líder agora que ele está na xepa. Aí tava todo mundo dançando ali, tava todo mundo... eles precisavam dançar para liberar as comidas e tal. E no meio dessa dança toda aí, o Matheus e a Isabelle também estavam. E o Buda tava ali conversando com as meninas e ele falou que ele tava muito inseguro com uma parada. Ele disse que ele tava com medo da Camila, a mulher dele, aparecer ou não. Aí a Pitel pergunta pra ele, no meio dessa dança toda, o porquê que a Camila não ia aparecer. Aí ele realmente fala assim: eu não sei o que as pessoas estão vendo lá fora. E aí eu pergunto pra vocês estão vendo que o Buda sente que tem algo errado com ele? Vocês percebem que isso realmente está acontecendo? Ele sabe que tem alguma coisa errada, ele sabe que tem alguma coisa complicada no meio desse caminho. Aí tanto ele quanto a Pitel acabaram caindo na risada. Mas aí, depois disso tudo, ele começou a se dar conta de que ele pode juntar o quebra-cabeça nessa história e notar que tem alguma coisa complicada pro lado dele. Aí teve esse outro momento aí que o Davi estava falando que o Buda estava prestando atenção no que eles estavam conversando. Depois ele falou que o Pedro Sampaio estava olhando com um olhar de desejo para Isabelle. Aí ele chamou o Matheus: vem cá, Matheus, você não percebeu a mesma coisa? Só que esqueceram de dizer pro Davi que o Pedro Sampaio tem um namorado, que o Pedro Sampaio, pelo menos hoje, se assumiu bi, mas ele vive uma relação com outro homem. Poderiam ter dito isso pra ele, né? Poderiam ter falado mais essas coisas pra ele. Mas enfim, não falaram absolutamente nada. Aí a Alane fala que o Buda tá de olho nela e nas colegas ali do lado, tentando pescar alguma informação deles. Aí ela fala pro Matheus, ela fala pro Davi que o Buda acha que ele vai pescar alguma informação, que ele não parava de olhar pra conversa deles, seja na conversa que eles estavam tendo lá no palco dançando, seja na conversa que eles estavam ali comendo alguma coisa. A Alane, inclusive, disse que o Buda pensa que eles são burros, mas que o Buda tá toda hora em cima deles, olhando para eles. Aí, o Davi pontuou que, de fato, o Buda tava pulando naquela máquina lá, o pula-pula, prestando atenção no que eles estavam falando. Aí, o Matheus até fala que o jogo do Buda é muito fraco, que ele vai atrás das amizades,
e que ele tem uma amizade muito fraca. Aí o Davi lembra que quando a Denisiane estava lá e que estava jogando com ele para dividir os votos para derrubar o pessoal dos gnomos, ele estava do lado lá das fadas. E que agora, quando é interessante para ele se jogou no lado dos gnomos. Então o Davi fala que eu não entendo o jogo dele, que ele tem amizades fracas dentro da casa e que não dá para confiar na palavra dele e muito menos nele. Não dá para achar que ele vai ser seu amigo quando na verdade ele não é. Aí o Mateus fala que o Buda não tá lá nesse jogo atrás de amizades, mas que ele tá lá atrás de alianças, porque ele quer de fato ser um bom jogador e quer se prevalecer ali, e para isso ele precisa dessa movimentação toda. Mas enfim, o Buda também não conseguiu pescar muita informação no meio dessa festa. Bem que tentou, bem que o Davi alertou, mas ele não conseguiu pescar tudo o que ele queria. Apenas estava lá conversando com a Fernanda. Aí a Fernanda disse que os sinais que ela percebeu ali é que as músicas não estavam tocando do jeito, tava só tocando as músicas, aliás, para agradar a Bia, mas não tava tocando as músicas dela. Aí o Buda fala de novo que ele tá preocupado da esposa dele não aparecer ali, mas aí a Fernanda fala que tá tudo bem, porque ela pode ter aberto espaço para outras pessoas para participarem desse jogo. Então ele já vai lá, dança. Enfim, quando ele volta lá para casa, ele começa a falar, começa a tentar captar alguma coisa e no final ele não conseguiu captar isso. Aí o Mateus pergunta para a Lady se ele tinha achado alguma coisa estranha com o Buda. Aí a Lady fala que o Buda acredita que o poder que ele tem é um poder para se tirar do paredão e que ele tá pensando como é que ele vai jogar isso, se talvez ele se tira do paredão ou não, o que ele tá fazendo, porque eles realmente não sabem que poder é esse. Aí eles falam lá do anjo, a Lady comenta sobre a expectativa dele de ver ou não ver a mulher dele, falam sobre tudo isso e depois a Lady se retira dessa conversa. Aí fica lá nessa conversa só a Alane, a Bia e o Mateus. E aí a Bia pergunta assim pro Mateus: você tem alguma coisa com a Isabelle? Tá rolando um clima entre vocês? Aí a Bia vai lá, faz... É uma pergunta um pouquinho indiscreta. Aí o Mateus fala assim que não, que eles estavam conversando sobre a cultura, que ele acha muito legal a Isabelle ter essa coisa de cultura, que é um ponto em comum que eles têm, que é o amor pelo lugar de onde eles vieram, que a Isabelle é uma menina que gosta de dançar, que ele vê nela uma menina muito parecida com ele próprio, nessas coisas de gostar da origem, que ela também tem essa convivência com o Davi e que, de uma certa forma, querendo ou não, a Isabelle acaba se aproximando deles por causa do Davi e que não tem muito que eles possam fazer com relação a isso, que ela tá querendo se aproximar e que ela pode ser importante para ele, porque assim pode ser mais um voto que pode ajudar. Aí a Alane falou assim que a Isabelle pode estar realmente indo pro lado deles, mas é bom também eles terem a consciência de que eles não podem contar sempre com o voto dela. Aí a Alane fala que mesmo assim ela gosta da Isabelle porque ela acha que a Isabelle é uma pessoa maravilhosa. Aí a Bia também vai lá e diz, eu também acho que a Isabelle tá se achegando mais aqui com a gente, que ela é essa pessoa de fato maravilhosa, que ela é muito compreensiva, ela entende muito bem das coisas e aconselha muito bem. Aí a Bia vai lá e fala, joga esse migué aí, sendo bem cara de pau sobre esse clima. Aí o Mateus fala que não tem clima entre ele e a Isabelle, que ele jamais vai ficar com outra pessoa, que ele ficou com a Denisiane lá dentro e que ele respeita muito as duas. E deixou bastante claro que quando ele sair do programa, ele vai procurar a Denisiane aqui fora e eles vão conversar. Aí a Bia disse que ela sente principalmente
com o Matheus, que é essa aproximação dele com a Isabelle tá quebrando mais esse gelo que existe entre eles. Aí ela diz que a Isabelle meio que se esforça para não gostar do Matheus, que a Isabelle meio que tenta ali dizer: ah, eu te odeio, mas que no fundo ela gosta mesmo, é como se ela relutasse contra ela mesma. Aí a Bia disse que ela não entendia o porquê que a Isabelle faz isso. E aí ela fala que a Isabelle às vezes acaba tendo essas atitudes e que isso acaba soando muito engraçado, porque ela quer ter raiva do Matheus, mas ao mesmo tempo ela não consegue. E ela também disse: eu também posso estar vendo coisas a mais rolando aí, mas não é isso que eu acho que está acontecendo. Aí o Matheus responde para ele para elas, aliás, que não existe segundas intenções na relação dele com a Isabelle, que ele gosta dela como uma amiga, que eles estão se aproximando, estão se entendendo com relação ao voto, mas é só isso, não passa disso. Aí depois teve esses outros momentos aqui do Buda conversando com... Acho que não lembro qual foi esse momento dessa conversa. Assim, gente, porque afinal a gente pega muita coisa aqui ao vivo. Aí eles estavam comentando ali, quando eles voltaram para a festa, a Bia estava reclamando que vai ter a festa do líder dela e que praticamente ninguém da casa vai assistir a festa e que só vai estar lá na festa dela na quarta-feira porque eles vão ser obrigados a estar. Aí o Davi disse que estava tudo bem, porque o que é assim mesmo são só eles 5 que vão estar acompanhando essa festa. Aí a Bia disse que estava tudo bem, porque era isso mesmo, era só eles que importavam. Aí tocaram a música do Alegrete, o Matheus chorou bastante, aí a Isabelle abraçou ele, a Alane abraçou ele, aí ele falou que ele tem orgulho de onde ele veio, que ele tem orgulho do Alegrete, que ele tem orgulho de ser gaúcho, que ele tá levando a cultura gaúcha pro Brasil todo conhecer, e que se ele chegar lá e as pessoas verem que ele fez isso, ele já ganhou o dia dele. E ele chorou bastante ali para falar sobre a representatividade dele. A Isabelle também falou uma coisa semelhante, que ela vê que ele gosta muito do lugar dele e que algum dia ela vai conhecer esse lugar e que algum dia ele também vai conhecer o lugar dela. Enfim, foi uma babação de ovo meio chata isso aí. Pouco depois, o Buda já tinha entrado lá dentro da casa, a festa já estava terminando e ele estava conversando com a Yasmin e com a Lady. Nessa conversa, ele falou que se ele tiver como trocar uma pessoa do paredão, ele vai colocar a Alane. Aí ele disse que a Alane apontou para ele na hora que ele estava no pula-pula e percebeu que ela e o Davi e o Matheus estavam falando dele. Aí ele realmente pensou que se ele tiver o poder coringa, que for de trocar, ele vai mandar a Alane no paredão. E ela vai mesmo pro paredão. Aí ele falou que ele tá com ranço da menina, que ele não aguenta mais a Alane, que ela quer se meter em tudo que não é dela e tal, disse que ela é chata. A Yasmin, inclusive, falou: você tá com ranço surreal da Alane. Aí ele falou: porque eu acho que ela é chata mesmo, porque ela comprou uma briga do Davi contra mim que não tem nada a ver com ela, e que ela mexeu no jogo da Lady quando a Lady tentou ajudar ela. Enfim, ele tá com muito ranço dela. Se isso vai se traduzir em alguma coisa, obviamente que não vai, né? Mas ele falou que no jogo ele tá pensando em usar o anjo para imunizar a Pitel. Ele falou que se ele percebesse que a Lady não corria o risco de ir pro paredão, ele ia dar esse anjo para a Pitel para dar uma mexida nas indicações da Bia, porque eles realmente acreditam que a Bia vai indicar a Pitel. Aí ele foi falar isso com a Pitel. Aí ele realmente jogou para ela: ó, se eu tiver certeza que eles não vão para cima da Lady, a jogada que eu vou fazer é justamente te imunizar. Aí a Pitel falou assim pra ele que não faz o menor sentido ele tentar imunizá-la, porque as prioridades dele são completamente diferentes das dela e que tem muitas pessoas na frente para ele imunizar.
Aí o Buda fala, mas a Yasmin eu não posso imunizar, ela não pode. Aí a Pitel fala que tem o Bila, tem a Lady, que não faz sentido ele dar essa imunidade para ela. Aí ele explicou tudo, que ele quer movimentar o paredão, que ele acha que o Bila não tá correndo o risco de ser votado e que as pessoas mais próximas a ele também não pode imunizar. Então, que para ele fazia sentido dar essa imunidade pra Pitel. Só que a Pitel falou que ela já tá tão desanimada com o BBB, depois de ter visto o que aconteceu na festa, com a história em quadrinhos da Beatriz, que pra ela tá muito indiferente se ela vai continuar no programa ou não, se ela quer continuar jogando ou não. Aí ela fala, que não é só isso, que o Bila levantou a bola, que ela foi a única coisa do Kawaii lá, que fez ao vivo lá no Kawaii, que o Kawaii chamou novos influenciadores e tal para ajudar ela, e que ela pega coisas pequenas e tal e tenta fazer algo maior, e que lá dentro eles vivem pegando esses pequenos detalhes e que esses pequenos detalhes levam eles a transformar em algo muito grande. Então que ela tá pegando esse detalhe aí da Bia, essas coisas da Bia, achando que a Bia já é a favorita, que ela não quer perder tempo dando murro em ponta de faca, que ela não tá afim de bater palma pra maluco e que não ia dar palco pra ninguém e muito menos fazer volume de votos. E que se ela tiver mesmo que ir pro paredão, ela vai pro paredão, se tiver que ser eliminada, ela vai ser eliminada. Aí o Buda fala pra ela que às vezes ela acha que as coisas não são exatamente do jeito que eles estão pensando. Aí depois a Yasmin falou ali pra ela, aliás, que ela acha assim, às vezes as coisas não são exatamente do jeito que a gente está pensando e que nem tudo o que parece de fato é. Aí elas estão pegando essa pequena coisa, transformando em algo muito maior. A Bia não é a favorita, mas na cabeça deles é. Então eles continuaram falando disso depois da festa e isso só mudou quando aconteceu o almoço do anjo. Aí o Buda estava conversando com a Yasmin e falou assim que ele tem muita dificuldade de demonstrar os sentimentos dele. Que ele é uma pessoa que às vezes demonstra os sentimentos dele, que às vezes as pessoas percebem ou não, mas que ele não sabe qual história está sendo contada aqui fora para o público. O receio dele não é sair odiado pelo Brasil, mas sair de lá odiado pelas pessoas que ele ama. Aí a Yasmin disse pra ele que quem ama ele não vai odiá-lo, que isso é impossível, que quem conhece o Buda não vai deixar de gostar dele por causa do programa. Aí o Buda fala, porque às vezes acontecem as coisas aqui dentro, a gente tá aqui dentro, fala coisas que às vezes a gente não falaria lá fora, toma atitudes que às vezes a gente não tomaria lá fora, e que isso pode causar uma outra impressão nas pessoas. Eu vou dizer pra vocês, olha que mesmo que eles acreditem que ele saindo ele vai continuar a mesma coisa, não é a mesma coisa, né? A mulher do Buda mudou completamente com essa história envolvendo a Pitel, né? E aí, antes desse almoço do anjo, é impossível que eu não fale pra vocês sobre o vídeo da própria Camila falando isso. A Camila estava lá hoje de manhã, confirmou para todo mundo que ela não ia participar do almoço do anjo, que o vídeo dela não ia aparecer ali, que ela estava botando mesmo a cara do sol para que as pessoas soubessem que o Buda ia ter essa decepção. Então vejam ela própria falando isso aí. Oi pessoal, bom dia, estou aqui botando minha cara no sol, com a Elisa lindona aqui me ajudando a fazer uma fitagem, pra gente ver meus cachinhos dourados como vão ficar. Já vi as notícias da última festa, né? Segue a suma máxima da minha hashtag, né? Porque Deus é fiel e o bonito vai cair no paredão, depositando minhas esperanças no Altíssimo, certo?
É isso. Esperando o tombo, meus amores, o tombo, porque não vai ter vídeo porcaria nenhuma. O tombo vem. E eu estou cogitando, olha, e eu estou cogitando fazer uma live depois. Vou pensar no assunto. A própria Camila falando que ela não via mesmo gravar o vídeo, que ela estava muito ainda chateada com o Buda. Enfim, ela não participou do almoço do anjo, ela não esteve lá. Como o próprio Boninho tinha falado no vídeo que eu mostrei para vocês, esse recado do almoço do anjo seria interessante quem visse na Globoplay e depois isso ia ser transmitido na televisão hoje à noite. O Buda ficou realmente com uma pulga atrás da orelha depois de ter percebido que a mulher dele não estava participando desse vídeo. A Camila já tinha avisado de manhã que ela não ia aparecer nesse vídeo. Então veio o almoço do anjo, que eu vou já mostrar para vocês como é que foi, como é que as coisas aconteceram lá. Vamos entender agora o contexto. Vocês já sabem o que aconteceu lá nessa festa toda e tal. Quando entrou o almoço do anjo, isso era por volta de 1 da tarde, tava lá o Buda com todo mundo, prestando atenção no momento que o vídeo começaria a passar. E aí o vídeo começou a passar mostrando as coisas lá da família dele, os amigos, mostraram lá as sobrinhas dele, mostraram o mestre dele lá de capoeira, mostraram aí os amigos dele e mostraram os cachorros dele. Aí depois ele perguntou assim, gente, cadê a Camila? Por que a Camila não apareceu? O Buda ficou muito decepcionado porque a Camila não estava lá. O brilho dele praticamente sumiu, ele ficou pensando, tem alguma coisa errada com isso? Tem alguma coisa complicada? Ele ficou com um sorriso amarelo. Ele tentou entender por que é que a Camila não apareceu. Ele ficou andando de um lado para outro ali, se perguntando se tinha alguma coisa de errado. Aí a própria Lady fala para ele, ó, cara, tu não vai noiar. Você tinha falado ontem à noite que era bem possível que ela não aparecesse nesse vídeo. Aí o Lucas falou que sim, que ele realmente já tinha falado disso, mas às vezes as coisas não saem do jeito que ele realmente queria. Aí a Yasmin pergunta, cadê a Camila, gente? Por que ela não apareceu no BBB? Aí eles lembraram do BBB da Juliette, que o Caio também viu a mulher dele diferente, que aí quando ele viu a mulher dele diferente, ele queria apertar o botão e ir embora. O Buda ficou decepcionado porque a mulher dele não apareceu. E como o próprio Boninho tinha falado, isso mexeu demais com ele. Ele ficou muito pensativo sobre o que estava acontecendo. Aí lá dentro da casa, a própria reação da Pitel ficou assim como vocês estão vendo. A Pitel entendeu que tinha alguma coisa errada aí. Ela entendeu que era com ela. A câmera focou nela vários momentos. Aí ela mesmo falou, mexendo o cabelo, pode estar acontecendo alguma coisa complicada com ele. Aí a Yasmin continuou tentando ajudar. Aí ela disse, mas se ela gosta de você, se vocês já estão convivendo há 15 anos, ela não ia fazer isso, ela não ia deixar de aparecer no seu vídeo, já que ela é mais reservada, como você mesmo falou, então ela resolveu dar espaço para mais outras pessoas. Aí o próprio Buda disse que ele estava com medo de ter exposto a esposa dele, porque ele realmente fez coisas ali dentro que talvez sejam coisas que ela não tenha gostado de ver. Aí o Bila disse que foi uma atitude bonita da esposa dele abrir o espaço para ele, para outras pessoas falarem, mas ele continuou o almoço inteiro, perdeu a fome nesse momento. Ele estava realmente muito sentido com o fato da mulher dele não ter aparecido. Aí o Bila vai lá, calma, não se preocupa com isso, tá tudo bem. Aí o Buda falou, gente, eu não sei se ela tá bem, eu não sei se tá acontecendo alguma coisa, não sei o que tá sendo passado lá fora, mas se as pessoas estão atacando lá fora, se as pessoas não estão gostando do jogo
que eu tô fazendo aqui dentro. Então ela tá sendo atacada e talvez ela não esteja sabendo filtrar essas coisas. E aí ele falou um monte de coisas, que a mulher é mais reservada e que talvez ela não tenha gostado disso e que isso pode sim ter pesado na decisão dela de não aparecer ali. Eles especularam muitas coisas. O Buda perdeu o brilho no olhar. Enquanto isso, lá fora, a Fernanda com a Pitel estavam lá dizendo que o máximo que pode acontecer com o Buda nesse momento é ele sair solteiro de lá. Aí a Pitel até fala, o Lucas já estava sentindo que ela não ia aparecer, já estava falando na festa que ele já imaginava que ela realmente não ia ver e que agora, nesse almoço, ele tinha ficado pilhado. Aí a Pitel fala, o máximo que pode acontecer é ele ser um solteiro e um ex-BBB. E aí quando eles saem de lá, a Pitel e a Fernanda estavam cantando várias músicas sobre isso, cantando eu sou praieiro, sou guerreiro, sou solteiro, cantando isso, as duas rindo pra caramba dessa situação, quando de repente o Buda sai do almoço do anjo, a Yasmin ficou lá vendo as meninas e ela ficou desesperada com essa música que elas estavam cantando. A Yasmin falou, não faz isso, não canta isso. E continuaram. A Lady, inclusive, falou pra ele. O Buda já sabia que ela não ia aparecer. Ele falou pra gente ontem que isso não ia acontecer. A Fernanda diz assim pra ele, mas cara, ela quis dar espaço para as outras pessoas, ela quis deixar os seus amigos falarem. Aí a Pitel entrou ali no meio e disse, olha que eu acho que ele tá querendo se enganar com essa história toda, que tem alguma coisa aí. Aí o Bila se meteu e disse que não, que a Pitel tava noiando mais ele. Aí a Lady fala, você tem uma mulher de 15 anos, você acha que ela vai te largar agora por alguma coisa que você fez? Aí pronto, colocaram mais fogueira nessa lenha aí. O Buda ficou o resto da tarde noiado com isso. Ele falou realmente que essa situação pode ser um pouquinho complicado. Ele admite que ele ficou muito noiado. Ele falou que a Camila, a mulher dele, é uma pessoa reservada, que o Instagram dela era fechado, que só tinha 100 seguidores, que não sabe se ela tá puta com ele por alguma coisa. Imagina quando ele sair e descobrir que ela tem quase 2 milhões de seguidores hoje, né? Aí ele mesmo falou que ele teme que o público esteja shippando ele com a Pitel. Aí ele lembrou da Amanda e do Sapato do BBB 23, que era só uma amizade, só que teve uma parte da torcida que acabou fazendo um chip dos dois e que isso acabou se transformando em algo muito maior do que realmente tinha que ser. Aí depois ele fala, Camila, você me bagunçou, me deixou doido aqui, enfim. Foi ele que acabou provocando isso, né? Essa situação. Então por isso que ele continuou se sentindo mal. Aí a Fernanda falou pra ele que não, agora você só sabe se vai ter alguma coisa estranha se você ganhar outro anjo. E aí se não vier um outro vídeo dela é porque você de fato tem alguma coisa complicada com ela. Mas eles continuaram especulando ali, passaram horas ali e o Buda noiado com essa história. Buda muito noiado. E aí a Pitel falou, se você continua aqui, se você não é eliminado, aí você ganha um anjo e ela não aparecer de novo, aí você sabe que a coisa fudeu pra você. Ele continuou nisso, ele tava muito noiado, muito chateado com isso. Aí a Bia tava vendo lá na central do líder, ligou a câmera para ouvir o que eles estavam conversando ali e ela pegou justamente essa conversa deles sobre como o Buda tá com essa expectativa com relação à mulher dele. Aí ela gastou um crédito para isso e disse que não deu para ver, que ela só entendeu que o Lucas tinha ficado mal por causa da mulher dele, que não apareceu, e que ela esperava que eles fossem falar um pouquinho mais de jogo, que ela precisava entender em quem eles iam votar, que ela precisava descobrir em quem seria o voto, quem realmente eles estavam planejando votar.
Só que aí ela não conseguiu pegar essa informação, ela não conseguiu explorar mais essa informação. Aí teve um outro momento ali, um pouquinho antes da gente começar essa gravação, em que o Bila disse que esse monstro é diferente porque tá sendo na sala, não tá sendo na área externa da casa, e que isso era um privilégio do Davi com a Alane, que quando é com eles o negócio era diferenciado, mas quando ele foi o monstro, ele teve que ficar horas debaixo do sol. Eu só vou lembrar pra vocês uma coisa, se é privilégio ou não, só o Boninho vai dizer. Só que o Davi passou mal na prova do líder, precisou de atendimento médico, e como eles já imaginavam que o Davi seria colocado no monstro, independente de quem ganhasse aquilo, obviamente excluindo o pessoal lá que tá do lado do Davi, eles resolveram logo, a gente não vai correr o risco de botar esse menino do lado de fora, esse menino doente, piorar aqui, ele ter que sair numa ambulância. Por isso que eles jogaram o castigo do monstro pra dentro da casa. Pode ser que tenha outro motivo, obviamente, a gente nunca vai saber. Mas, enfim, esse foi um dos motivos aí que podem ter levado o Bila, o Boninho, a ter colocado o Davi pra dentro lá da casa. Então, vamos dar uma relembrada como é que vai ser a nossa formação do paredão de hoje, a dinâmica de hoje. A gente já tem aqui o Buda, que já está emparedado como consequência da prova do líder. Então, ele já está lá. Aí o Buda vai imunizar 2 pessoas. Pelo anjo, é muito provável que ele imunize a Lady, mas pode ser que ele vá na Pitel, supondo que a casa não vai votar na Lady. E aí vem o poder coringa. Nesse poder coringa, se ele não imunizou a Lady, se ele não imunizou a Pitel, ele vai acabar tendo que imunizar a Pitel. Agora, caso ele imunize a Pitel com o poder do anjo, vão sobrar 3 opções na mira do líder que ainda podem ser imunizadas: a Giovana, a Raquel e a Fernanda. Eu acho que nesse cenário é muito provável que ele imunize uma Raquel ou uma Giovana. Eu acho. Aí a Bia vai indicar a Yasmin pelo que ela mesma deu a entender. E aí o voto da casa vai ser em cima do Matheus. Eu acho muito difícil que eles consigam dividir votos a essa altura do campeonato. Mas se dividir os votos, pode ser que dê um empate, e ainda que dê um empate, aí só a Bia que vai desempatar e vai jogar alguém do lado deles. O que eu acho muito difícil de acontecer. O Matheus deve ir pro paredão pelos votos. E aí quem for salvo pelo poder coringa vai indicar mais uma pessoa. Se for a Pitel, se for a Fernanda, independente de quem for, eles vão ter 3 opções ali para puxar: o Davi, a Isabelle ou a Alane. Eu acho que eles vão puxar a Alane. Eu acho que eles não vão botar o Davi agora. Porque colocar o Davi, o cara já voltou do paredão. Colocar a Alane também, porque já voltou do paredão. Só que a Alane, na concepção deles, seria mais fraca. Mas também pode ser que eles puxem a Isabelle. O Buda falou, inclusive, que era muito mais fácil puxar a Isabelle. Porque a Isabelle tá meio dispersa ali. Então, a gente vai estar ao vivo aqui no Faropop, depois do programa na Globo, pra gente comentar a formação do paredão, pra gente comentar a repercussão de tudo o que o Buda fez hoje à tarde. O cara tava chorando, literalmente, por causa do que ele viu ali, e disse que ele ia acabar se colocando mesmo no paredão pra ele sair, pra ele ver o que tá acontecendo aqui fora. Aí as meninas disseram pra ele não fazer isso, dizendo que esse poder dele não é pra ele se colocar no paredão, enfim. Ele já está no paredão e a única forma dele sair de lá é justamente ganhando a bate-volta. Caso ele não ganhe a bate-volta, vai pro paredão final e aí é sorte e ver que talvez ele seja o eliminado de terça-feira. Mas isso aí a gente vai descobrir hoje à noite, depois do programa na Globo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.